Sabe, os ossos de um animal, eles guardam muito mais do que só cálcio e medula. Na verdade, eles contam histórias. É isso mesmo. Histórias sobre como o bicho cresceu, o que ele comeu, até sobre doenças que ele teve. E o mais incrível? A única forma de ler essas histórias bem, olhando por dentro, com uma ajudinha da ciência. Então, vamos começar. Olha só que imagem interessante. Isso aqui é um raio-x da pata de um gato. Se a gente for contar os ossos dos dedos... Opa, peraí. Tem algo diferente aqui. São 6 dedos, completinhos. O nome disso é polidactilia. É uma anomalia genética, mas que geralmente, olha, não causa problema nenhum. É só uma curiosidade, sabe? Um pequeno detalhe na história desse gato que a gente consegue ver com toda a clareza por aqui. Tá, mas e se a história que o osso conta não for tão tranquila assim? E se na verdade for uma história de dor, de uma doença ou de um problema bem sério na estrutura dele? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. A nossa análise vai ser tipo decifrar uns códigos. Vamos passar por 4 tipos de histórias que os ossos contam. Primeiro, problemas de crescimento que deram errado. Depois, o impacto da nutrição que é gigante. Aí, vamos entrar em umas doenças ósseas bem misteriosas. E por fim, como é que os especialistas juntam tudo isso e leem uma radiografia para descobrir o que está acontecendo de verdade. Vamos lá, começando pela primeira parte. As doenças do desenvolvimento. São aquelas que aparecem bem na fase mais crítica, sabe? Quando o animal ainda é jovem e está crescendo. Um dos grandes vilões aqui é a osteocondrose. Para simplificar, imagina que o corpo tem um manual de instruções para construir os ossos. A osteocondrose é quando dá um erro nesse manual. A cartilagem, que é tipo o molde, deveria virar osso forte nas articulações, né? Pois é, com essa condição, essa transformação simplesmente não acontece como deveria. E olha só, essa imagem aqui mostra o problema na prática. Do lado esquerdo a gente vê uma articulação de ombro normalzinha, sabe? Lisa, redondinha, tudo certo. Agora, olha para a direita, na imagem B. A seta está mostrando uma lesão, parece até uma cratera na cabeça do úmero. É essa falha na superfície que vai causar dor, artrite. É a prova visual daquele erro no manual que eu falei. Outra história dessa fase de crescimento é a doença de Legg-Calvé-Perthes. É quase um drama contado em 3 atos. Se liga só. Primeiro ato, por algum motivo, o sangue para de chegar no topo do fêmur. Segundo ato, sem sangue, o tecido ósseo ali começa a morrer, é o que a gente chama de necrose. E o terceiro ato, o final trágico, com o peso do corpo, essa cabeça do fêmur que morreu, acaba desmoronando-se de forma toda. E aqui a gente vê o final da peça. O resultado de tudo isso no raio-x. A seta branca está apontando certinho para o estrago. A cabeça do fêmur está achatada. Isso significa uma articulação com dor, instável. O interessante é que o radiologista não vê o drama acontecer em tempo real, né? Ele lê o que sobrou no final, a consequência daquela falta de sangue. Ok, agora vamos para a nossa segunda investigação. A gente vai ver como a nutrição pode moldar o esqueleto. E aquela frase, a gente é o que a gente come? Pois é, para os ossos isso é levado ao pé da letra. Se liga nesse nome. Hiperparatireoidismo secundário nutricional. É um palavrão, né? Mas a ideia por trás é bem simples. Imagina o seguinte, a dieta do animal está pobre em cálcio. O corpo, que é esperto, entra em modo de sobrevivência. Ele precisa de cálcio para um monte de coisa vital. E onde ele vai buscar? No único estoque que ele tem, o próprio esqueleto. E a consequência disso é dramática, como a gente vê aqui. O osso vai sendo roubado, fica fraco, perde densidade. No raio-x ele parece menos branco, menos opaco. E a seta está mostrando um resultado que, infelizmente, é quase inevitável. Uma fratura patológica. O que isso quer dizer? Que o osso não quebrou por causa de uma queda feia, não. Ele quebrou fazendo um esforço normal do dia a dia, de tão fraco que ficou. Mas atenção, nem todo osso frágil é culpa da dieta. Existe uma outra condição, a osteogênese imperfeita, que é mais conhecida como a doença dos ossos de vidro. É algo genético bem raro, e aqui o problema não é falta de cálcio. A falha está no colágeno, que é tipo a viga de sustentação do osso, a base de tudo. Beleza, mas aí fica a pergunta. Como um veterinário sabe a diferença se o resultado final parece o mesmo? É um trabalho de detetive. Eles vão atrás das pistas. A causa é a dieta ou é genética? Isso começou agora ou vem desde que o bicho nasceu? E no raio-x, o que aparece? É uma perda geral de osso? Ou são as paredes do osso, as corticais, que estão finas demais? No fim das contas, o que mata a charada é juntar a história do paciente com a imagem. Agora a gente entra numa área mais misteriosa. Vamos falar de doenças que são verdadeiros quebra-cabeças que o próprio corpo cria.
Algumas têm origens genéticas bem complicadas, outras a gente nem sabe direito de onde vem. Vou dar 2 exemplos bem curiosos. Um é a panosteite. É uma inflamação que dói bastante. Acontece nos ossos longos de cães grandes e jovens. Mas o curioso é que ela some sozinha com o tempo. O outro é a osteopetrose, uma doença genética rara que faz o contrário do que a gente viu. Os ossos ficam densos demais. Olha só a imagem da osteopetrose. A seta está mostrando uma área do osso que está super branca, muito mais densa que o normal. Aí a gente pensa, ué, osso denso não é osso forte? Então, não nesse caso. É justamente o contrário. Essa densidade toda fora do normal deixa o osso duro como pedra, mas também quebradiço como vidro. Fica muito mais fácil de fraturar. E tem mais um quebra-cabeça que é fascinante: a osteodistrofia hipertrófica. O que é incrível nessa doença é que ela é tipo um camaleão. Ela muda de aparência no raio-x com o passar do tempo. Essa comparação aqui é sensacional. Olha só. Na esquerda é a fase aguda, o começo de tudo. As mudanças são super sutis, só umas linhas fininhas, escuras, perto das áreas de crescimento do osso. Agora, olha para a direita. Essa é a fase crônica. A reação do corpo foi, uau, dramática. Tem um crescimento de osso novo, todo irregular, gigante. É a mesma doença, gente, só que em momentos diferentes. 2 fotos que contam a história completa da progressão. E tudo isso nos traz ao grande finale. Como é que todas essas pistas se juntam na hora de ler o raio-x e, finalmente, permitem que a história toda seja revelada? Vamos recapitular rapidinho. Essa imagem aqui a gente viu contam a história de deficiência. Uma dieta ruim com pouco cálcio que obrigou o corpo a se sabotar, enfraquecendo os próprios ossos até eles quebrarem. A gente viu também uma história de desenvolvimento que deu errado, uma falha no projeto da articulação de um filhote, que deixou uma marca para a vida toda, de dor e problema de mobilidade. E, por último, a gente decifrou uma história genética bem rara, um daqueles mistérios do corpo que fez os ossos ficarem densos demais, quebradiços, em vez de fortes e flexíveis. Então, percebe? Da dieta ao crescimento, passando pela genética, cada imagem conta uma história única. E são essas pistas no raio-x que permitem aos veterinários ler o que está escondido nos ossos. E lendo essas histórias, eles conseguem dar diagnósticos certeiros e, o mais importante, melhorar a vida dos animais.